Fiquei pensando, rapaz, dar o dízimo resolve tudo isso? Será que realmente dar o dízimo, vá lá, entrega os seus 10%, independente de qual quantia for, vai resolver tudo isso? Vai dar aquilo que você quer, mas Deus não está interessado em te dar nada disso. Vamos ler todo o capítulo, do 1 ao 21, para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Em seguida vamos orar. Daniel 1:1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não havia defeito nenhum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que os outros jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Porém, a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E no fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria, inteligência sobre o que o rei lhes pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, faça conforme a tua palavra nos nossos corações e atua, Senhor, de dentro para fora. Muda, Senhor, o nosso interior para que o nosso exterior também seja limpo. Ajuda-nos, Pai, a ser conforme Jesus Cristo em toda circunstância do nosso viver. Seja, Pai, quando estamos trabalhando, seja quando estamos em casa, seja quando vamos encontrar alguém, que o Senhor possa colocar as tuas palavras na nossa boca e que possamos testemunhar, Senhor, de fato e de verdade. Que as pessoas possam perceber em nós Jesus Cristo, mediante, Senhor, o nosso comportamento, nosso falar, a maneira como nós procedemos
que possamos, Pai, expelir Cristo, expelir a luz de Jesus na vida das pessoas. Trata-nos essa noite conforme, Pai, o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu gostaria de te incentivar e te animar. Às vezes, no decorrer da nossa vida cristã, quando olhamos determinadas situações, parece que nós vamos ver apenas desgraça, problema. Nós vamos ver apenas que as coisas ficam dando errado e elas dão errado, e por muitas vezes nem entendemos o porquê. Às vezes pensamos que estamos caminhando da forma errada, ou às vezes pensamos que algo não tem sido feito da maneira que deveria ser feito, ou estamos agindo de forma errada com Deus. Talvez o caminho que nós estamos seguindo não é esse, talvez nós estamos atrapalhados, nós estamos confusos no que nós estamos fazendo, por isso as coisas estão dando errado. Mas será que de fato é isso? Será que quando as coisas elas dão certo, significa que estamos com Deus? E quando as coisas dão errado, significa que estamos sem Deus? Será que esse então é o nível para nós sabermos ou para nós sabermos onde se estamos certos ou se estamos errados? Tem muitas pessoas hoje que vão chegar à conclusão de que uma vida de bênção, de vitória, então significa que a pessoa está com Deus. Mas uma vida de derrota, de desgraça, de pobreza, está em pecado. A pessoa está longe de Deus. Mas o que dizer então dos mundanos? Daqueles que vivem no mundo, onde tem a sua vida aí regrada no dinheiro, regrada às vezes em saúde, todas as coisas funcionam para eles, significa que eles estão com Deus? Só porque todas as coisas materiais estão dando certo? Então, as coisas materiais ou as coisas físicas não são termômetro para nós julgarmos se estamos com Deus ou não. O oposto, veja a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava andando com o diabo? Porque olha que tragédia na vida dele, física. Muitas vezes quase morreu no naufrágio, ele mesmo fala sobre fome, sobre nudez, sobre dificuldade. E o que dizer então disso? Versículo 1. Joaquim estava reinando em Jerusalém. Ali estava comandando, estava fazendo as coisas e de repente o rei lá da Babilônia, versículo 1, decide invadir Jerusalém e decide tomar Jerusalém e principalmente aquilo que Jerusalém tinha de valor. Não só os bens, mas também os homens. Então aqui, Joaquim, naquela situação sitiado, encurralado, o rei da Babilônia, onde naquela época era a grande potência, ele invade Jerusalém e toma Jerusalém. Só que o detalhe importante nessa história, versículo 2, isso vai ser muito importante para a gente, e o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim. O detalhe do que está acontecendo aqui é que o rei da Babilônia, ele teve êxito em sitiar Jerusalém, ele conseguiu sitiar, ele foi lá e tomou os bens e fez tudo lá, porque o Senhor entregou nas mãos do rei da Babilônia Jerusalém. Então, o próprio Deus abriu as portas e deixou que o rei da Babilônia entrasse lá e arrebentasse com Jerusalém. E aí assim foi. Deus entregou e o rei da Babilônia entrou lá e levou para a terra de Sinar os bens, mas também, versículo 3, alguns filhos de Israel, alguns da linhagem real e também da linhagem dos nobres. Então ele levou jovens lá para a terra da Babilônia e também alguns bens. Mas tudo isso aconteceu porque o Senhor entregou.
Agora, se imagina na pele de Daniel, que é o foco que nós estamos tratando aqui. Daniel está lá na sua terra, no meio da sua parentela, fazendo as coisas que tinha que fazer. De repente, aparece um rei de outro local, toma Jerusalém, não só toma Jerusalém, leva as coisas, mas leva ele cativo também para outro local. Automaticamente, Daniel poderia se questionar: ué, mas como assim? Eu tenho sido fiel, eu tenho procurado honrar a Deus, eu tenho procurado amar o Senhor, eu tenho procurado me esforçar, e o Senhor me entrega nas mãos de um rei ímpio, de um gentio. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Da cabeça de Daniel poderia pensar: o que adianta ser fiel? De que adianta eu lutar contra a minha carne? De que adianta eu recusar determinados prazeres? De que adianta eu amar esse Deus se na hora que ele deveria me defender, ele me entrega aos meus inimigos? Eu oro para que Deus me defenda, eu oro para que Deus me ajude, eu oro para que Deus me auxilie, e na hora H, parece que ele simplesmente some. Ele me entrega nas mãos de um rei ímpio. Só que o detalhe, ele se encontra aí. Porque quando parece que as coisas elas estão dando errado, tudo está dando errado, mas se é porque Deus começou a fazer esta obra, no final as coisas se encaminham. Então Daniel aqui, ele saiu da sua terra e as coisas começam a dar errado. Então saiu, foi para o meio de um povo pagão, as pessoas ali comendo coisas que não deveriam, sacrificando a outros deuses, fazendo coisas terríveis. Ele naquela situação toda, olhando aquilo tudo, mas foi Deus que começou isso. Foi Deus que começou esta obra. E lá no final da vida de Daniel, principalmente começando aqui no capítulo 1, nós vamos ver um Daniel muito melhor do que quando ele começou aqui, quando estava na terra de Jerusalém. Quando estava na terra de Jerusalém, Daniel era apenas um Daniel. Mas quando ele saiu da sua terra e ele foi para outra terra, no versículo... no próprio capítulo 1, no versículo 17 diz: ora, esses 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência, sabedoria, porém especificamente a Daniel deu entendimento de visão e sonhos. Quando que Daniel recebeu entendimento de visão e sonhos? Ora, quando ele saiu da proteção de Jerusalém e foi para outro lugar. Quando ele foi para uma outra situação, pagão, difícil, Deus o capacitou naquele momento ali, porque a obra começou de Deus. Então, a primeira questão a se pensar, quando olhamos para as coisas e parece que elas não evoluem, não dão certo, onde parece que as coisas elas dão errado, primeira pergunta a ser feita: esse projeto, ele tem começado com Deus? Esse projeto se iniciou com Deus? Porque se esse projeto se iniciou com Deus, lá na frente vai dar certo. Mas claro, se esse projeto se iniciou na carne, eu estou sofrendo, mas eu vou continuar sofrendo, porque não nasceu de Deus. Daniel, ele foi levado lá para a terra da Babilônia, mas esse projeto começou com Deus. Esse projeto começou com o Senhor. Então as coisas foram caminhando da forma como deveria caminhar, da forma correta. Bem, continuando aqui, ele escolhe os melhores jovens, ele leva os jovens, mas existe um detalhe importante. Versículo 5. O rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então esse rei pega esses jovens e ele oferece para esses jovens da sua comida,
do seu manjar, do seu vinho, das suas coisas que ele comia. Talvez comidas que foi sacrificada ao seu Deus, ele estava lá comendo e inclusive ofereceu aos meninos. Leva lá, foi oferecido aqui ao Deus tal, oferece lá para os meninos comerem também, na expectativa de que depois de oferecido aquele Deus, os meninos estariam melhores, ia engordar, ia ter mais força, mais inteligência, e estava oferecendo. Só que o texto diz no versículo 6, e entre eles se achavam. Entre eles quem? Ora, entre aquele grupo de jovens que foi levado de Jerusalém até Babilônia. Jovens formosos, sem defeito, etc, etc. Esse grupo de jovens foi levado lá. Dentro desse grupo, imagina que seja 50. Dentro desses 50, tinha lá, versículo 6, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Receberam outro nome, mas estavam lá. Versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então, outro ponto muito importante. Não faça o que todo mundo está fazendo. Porque parece que o que a maioria está fazendo é o certo. Não, mas está todo mundo fazendo. Então, se está todo mundo fazendo, é o certo a ser feito. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria tem razão. Tem momentos em que a maioria está errada. E nós precisamos nos posicionar e dizer, não, está todo mundo aceitando isso, está todo mundo fazendo aquilo, mas eu não vou me contaminar com isso. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso abraçar isso. Por quê? Porque isso é contaminação. Isso não é correto. Agora, Daniel, ele podia pensar o seguinte, veja, eu estou numa terra estranha, ninguém me conhece aqui, ninguém sabe da fé que eu tenho aqui, ninguém sabe que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo, ninguém sabe que eu não posso entrar naquele templo pagão, ninguém sabe, aqui é todo mundo gentil, ninguém entende da lei de Israel. Eu posso fazer, e quem vai me dizer que eu não posso? Qual o problema? Até porque eu estou numa terra estrangeira, estou como cativo aqui, qual que é o problema de fazer isso? Então, às vezes, nós vamos pensar que tem determinadas coisas que não tem problema. Ah, não tem problema isso não, para que isso? Vou fazer, não tem problema. E Daniel aqui decidiu não se contaminar. Às vezes eu ouço falar de o ímpio, falar de quem está na igreja. Às vezes os dois vão se encontrar e aí o ímpio vai perguntar assim, vem cá, você é da igreja? Aí o que vai na igreja fala, não, eu sou da igreja. Aí o ímpio vai dizer, mas você? Da igreja? Não é possível. Mas por que não? Olha como é que você se comporta, olha o que você fala, olha como é que você está. Não é possível você ser da igreja desse jeito. Porque o crente ali, ao invés dele se posicionar, por exemplo, no trabalho, onde só tem pagão ali, ímpio ali, ao invés dele se manter numa conduta reta, uma conduta honesta, falar as coisas certas, se comportar da forma correta, se eles estão lá na roda lá, falando coisas que não deve, não participar, não rir, sair fora, ao invés dele fazer isso, não, ele faz o oposto. Achando que não tem problema nenhum, eu estou ali, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. E aí o ímpio, ele olha para o crente e larga uma dessa. Você é da igreja? Não, não é possível. Você é quente, você não é crente. Por quê? Porque não se posicionou como deveria se posicionar como cristão. E hoje, no mundo que nós vivemos, você sai na rua, você só consegue identificar, na maioria das vezes, quem é cristão e quem não é cristão, dia de domingo. Durante a semana, você sai na rua, me diz aí, quem é cristão e quem não é cristão. Você passa na rua lá, no meio de um pessoal lá que está sentado na praça, conversando, pergunta ali se alguém é cristão e quem não é. Depois, quando você vai conversar, a pessoa, não, eu sou da igreja, sim. Não, você vê a vestimenta, você vê o comportamento, você vê a forma que a pessoa leva a sua vida, você fala assim, não é possível, não. Isso é escândalo. Isso só pode ser uma piada, só pode ser um escândalo. Por quê?
Porque o relógio dele de cristão só funciona domingo. Durante a semana, desliga, desconecta. Não, ele vive uma vida normal, vida comum, tanto faz, não está nem aí para nada. Se tiver que pecar, ele peca, se não, não peca, e não está nem aí para nada. Então, será que realmente está certo isso? Estava conversando ontem com um encarregado da obra e ele estava comentando que gostaria, né? Ele quer mudar de vida e ele foi lá e já deu o dízimo dele. Eu fui lá, Felipe, já dei meu dízimo lá e eu vou mudar de vida, eu estou esperando no final do ano, eu quero estar com um carro bom, quero estar morando numa casa boa. Eu fiquei pensando, rapaz, dar o dízimo resolve tudo isso? Será que realmente dar o dízimo, vá lá, entrega os seus 10%, independente de qual quantia for, vai resolver tudo isso? Vai dar aquilo que você quer? Mas Deus não está interessado em te dar nada disso. Deus não está interessado em te dar um carro novo. Deus não está interessado em dar uma casa. Deus não vai te dar isso. Não vai cair do céu. E depois estava lá, na roda lá com eles lá, puxou o cigarro, fumando, e aquela coisa toda. Ou seja, uma pessoa que se diz cristã, mas não se posiciona. Não diz não ao pecado, não diz não às coisas do mundo, está lá junto, ri, brinca e não está nem aí para nada. É esse tipo de geração hoje de cristão, que só quer Deus para os seus benefícios pessoais. Deus, ele só serve, não é para mandar na minha vida, é para me dar o que eu quero. Então, enquanto Deus me dá o que eu quero, eu amo Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Mas quando Deus começa a colocar ordem nas coisas, quando Deus começa a mandar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, aí Deus não serve. Ai não, que Deus retrógrado. Não, que Deus antigo. Deus não é assim não. Deus é amor. Deus não é assim não. Deus é ordem. A Bíblia é muito clara. Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Então, muitos não se posicionam hoje. Vivem como o mundo, fala como o mundo, faz como o mundo, está aí. E as igrejas estão cheias disso daí. Abarrotada de pessoas que se diz cristã, mas na hora do vamos ver, não se posiciona como cristão. Na hora do vamos ver, na hora onde ele tem que dizer não ao pecado, na hora que ele tem que se afastar de amizade, na hora que ele tem que dizer não àquele relacionamento, na hora que ele tem que dizer não àquele tipo de trabalho, ele não consegue. Então ele se mistura, está ali e ele não consegue. Bem, no versículo 8, Daniel, ele assentou no seu coração, ele decidiu no seu coração. Ele mesmo chegou a esta conclusão, a esta convicção, e ele decidiu. Decidiu o quê? Não me contaminar. Para ele, aquela comida ali era uma contaminação. Mas Daniel, é só uma comida? Não, não é só uma comida. Para você é só um manjar, é só uma bebida, é só um frango, mas para mim é uma contaminação. E eu não quero me contaminar, porque eu sou fiel ao meu Deus. Você quer comer, você come, o problema é teu. Agora, eu não vou me contaminar, eu não posso fazer isso. Eu não vou ceder a esse banquete, não vou ceder a esses prazeres. Eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente. Daniel, ainda no cativeiro, longe da família, numa situação difícil, ele foi fiel. Ele poderia, naquele momento, chutar o balde. Precisei da ajuda de Deus, que Deus me defendesse, que Deus me livrasse. Não me livrou? Também não quero saber mais de nada, não. Não, mas naquela hora, ele ainda permaneceu fiel. E essa é a grande diferença. É isso que divide os verdadeiros cristãos dos fracos, o forte do fraco. Porque o forte, no momento que está tudo certo, caminhando bem, ele é fiel. Mas no momento onde as coisas estão difíceis, complicadas, parece que Deus abandonou, ele continua sendo fiel. O fraco não. As coisas estão bem, caminhando bem, ele é fiel.
Mas aí começa as coisas darem errado, não funciona, aí ele desiste logo. Quer saber? Não é desse jeito, eu vou chutar o balde, vou voltar para o mundo, ou vou seguir qualquer outra coisa mais fácil, porque ele é fraco na fé. Ele é fraco. Daniel aqui ele se mostra alguém forte, temente, fiel quando? Quando as coisas elas dão errado, mas a fé e a fidelidade de Daniel permanece mesmo. Permanece da mesma forma. No decorrer da vida de Daniel, Daniel lá na frente é jogado na cova dos leões. Por que ele é jogado na cova dos leões? Porque ele tentou tomar o lugar do rei? Ele tentou dar um golpe de Estado? Foi por isso que ele foi jogado na cova dos leões? Não, porque ele estava sendo fiel a Deus. Muitos nesse momento deixariam de orar, deixariam de ser fiéis, com medo dos leões, com medo da cova. Então, esse é que é o problema hoje da geração, e Cristo foi bem claro: quem se envergonha de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando uma pessoa, no momento que ela deveria se posicionar, deveria falar, deveria lhe dizer, não, eu sou fiel a Deus, não, eu sou fiel a Cristo, ela ali fica com medo, não fala, não se posiciona. Lembra desse versículo que Jesus disse, também naquele dia eu me envergonharei. Já pensou? O mesmo sentimento que a gente tem, a mesma preocupação, não vou falar para ele não, eu não vou falar para ela não, eu não vou agir assim não, porque e se der errado? Imagina no céu, naquele momento, Cristo com o mesmo sentimento conosco. Não, eu não vou confirmar não, porque estranho. Imagina se o pai perguntasse, e aí meu filho, e o Felipe? Acho que não, acho que é melhor não, Senhor. Com vergonha. Mas por quê? Porque eu também tive vergonha dele na terra. Então Daniel, versículo 8, decidiu no seu coração não se contaminar. Será que existem coisas hoje que são contaminação, mas que nós aceitamos como coisas normais? Será que nós estamos sendo contaminados com esse mundo, nem sentindo que somos contaminados? Estamos ali só injetando contaminação, injetando, e está tudo certo, está tudo bem, está tudo ótimo. Será? E aí, claro, vem a fraqueza espiritual, o desânimo, a tristeza, a vontade de desistir, vem tudo porque estamos contaminados. E aí, no versículo 9, Daniel tinha decidido não se contaminar, não comer os manjares. Versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel, ele decidiu. Se Deus fizer por mim, amém. Mas se ele não fizer, eu vou fazer, eu vou me posicionar. A ideia de Daniel não, eu vou fazer porque Deus vai fazer também. Eu vou agir porque Deus vai agir também. Como muitos pensam, não, eu estou dando dízimo aqui porque depois Deus vai me abençoar. Eu estou dando o meu dinheiro aqui porque amanhã Deus vai abrir os céus, as comportas e as bênçãos vão descer. Não é isso. Ele agiu, não se contaminou. Mas Daniel, e se o chefe dos eunucos não aceitar? E se o chefe dos eunucos te matar? Eu vou morrer pelo menos como alguém fiel a Deus. Eu vou morrer como alguém temente a Deus. É isso que vai acontecer. Agora, não, eu vou dar esse passo aqui, Senhor, eu vou dar esse passo, mas também dá esse passo também, tá, Senhor? Senão eu vou recuar. Se o Senhor não der esse passo, eu vou voltar. Não, Daniel deu o passo independente. E Deus, olhando a fé de Daniel, a vida de Daniel, Deus deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus deu a Daniel, talvez não daria para os outros. Porque o texto é claro em dizer, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Os outros que estavam ali, com medo, se envolveram. Daniel se posicionou. E aí no versículo mais à frente,
Ele não vai comer, ele vai deixar de lado, e aí vai ser todo aquele teste durante alguns dias, 10 dias, e depois a forma de Daniel foi muito melhor do que os outros. Os outros estavam comendo carne, manjares, Daniel só legume e água. E assim Daniel, o chefe dos eunucos olhou para Daniel e viu que Daniel estava com um semblante melhor do que os outros. Daniel não teve medo. Daniel ele não teve receio. Daniel ele foi e ele fez. O que nos trava hoje de fazer? O que nos trava hoje de nos posicionar? O que nos trava hoje de sermos fiéis a Deus? Mesmo que as coisas, quando olhamos ao nosso redor, tá tudo ruim. Mas tá complicado, tá difícil. O que nos impede de continuar nos posicionando e sermos fiéis? Versículo 17. A esses 4 jovens, a Daniel e seus amigos, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, e a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Será que se Daniel e os seus amigos não tivessem escolhido não se posicionar, será que eles iriam receber isso? Será que se eles se envolvessem ali e fizessem como todo mundo está fazendo, Deus iria mesmo assim dar estas coisas para estes jovens? Tenho certeza que não. Porque não deu para os outros. Senão estaria dado para todo mundo, que se envolveu e que não se envolveu. Mas só deu para Daniel e seus amigos porque eles não se envolveram. Eles foram diferentes. Será que talvez nós não temos recebido coisas de Deus? Dons, graça, misericórdia. Porque ao invés de sermos diferentes dos outros, temos sido iguais? Temos pensado da mesma forma, os mesmos objetivos dos outros é o nosso objetivo, o mesmo estilo de vida é o nosso estilo de vida. As coisas que os outros estão fazendo, nós também estamos fazendo. As coisas que os outros fazem, nós também estamos fazendo. Mas a diferença é, nós queremos dons, nós queremos misericórdia, nós queremos graça. Mas por que Deus daria a nós e não está dando a eles? Porque nós estamos sendo da mesma forma que eles. Às vezes, nós estamos nos contaminando da mesma contaminação deles, o mesmo vírus, que, por exemplo, é o celular, a tecnologia, o mesmo vírus que está neles, também está em nós. E aí, claro, como eu, e talvez como muitos, acabamos perdendo bastante tempo com esse vírus, contaminado com esse vírus. Ali, envolto na tecnologia, nas coisas novas, envolto em tudo aquilo ali, enquanto Deus muitas vezes fica de lado. Mas aí vamos ajoelhar e orar, Senhor, derrama sobre nós. Se eu derramar sobre você, eu também tenho que derramar sobre ele. Mas é injusto a vida e a forma como você tem vivido. Não parece que realmente você me quer. Não parece que realmente você quer graça, misericórdia, dons, força. Não parece que você quer. Olha a sua vida por um momento. Analisa a forma de vida que você tem vivido. Não parece que você quer. Parece que você quer oba-oba. Parece que você quer os dois mundos, brincadeira. Porque viver a vida cristã, como esses homens aqui, com dons, lado a lado com Deus, ser amigo de Deus, não é o estilo de vida que nós estamos vivendo hoje. Vamos ser honestos. O apóstolo Paulo fez milagres, Pedro também lá, falou com o paralítico, levanta e anda, curou, Senhor, dá a nós. A você não. Mas por que, Senhor? Olha a vida de Pedro e olha a sua vida. Olha a minha vida, olha a vida do apóstolo Paulo. Olha tudo que eles fizeram, tudo que eles abriram mão, todas as decisões que eles tomaram por causa de Cristo. Não foram decisões pensando no seu bem-estar ou no bem-estar da sua família. Não foi isso.
As decisões que eles tomaram foram baseadas no reino, em Cristo. E essas foram as decisões que eles tomaram. Amavam a Cristo acima de qualquer coisa. Hoje nós amamos outras coisas, como também amamos a Cristo. Então é esse que está o problema. Então nós queremos que Deus nos dê coisas quando nós não temos dado toda a nossa vida a Ele. Não temos dado todo o nosso coração a Ele. Não temos uma entrega total a Cristo, mas queremos que Ele nos dê todas as coisas. Não encaixa. Não funciona. Vamos viver a vida toda pedindo. Vamos viver a vida toda desejosos. E no final da vida, chegar lá e pensar, chegamos aqui na velhice, não recebemos as coisas maravilhosas de Deus, mas por que não recebemos? Porque o nosso coração não é todo de Deus. Hoje as pessoas amam a Deus, mas também amam outras coisas. Só que Cristo foi bem claro em dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Então, claro, eu não posso amar a Deus e amar o mundo. Eu não posso amar a Deus e amar a mim mesmo. Eu não posso amar a Deus e, como o próprio Cristo disse, amar o dinheiro. Eu não posso amar a Deus e amar qualquer outra coisa nessa vida. Ou eu amo a Deus, ou eu amo outra coisa. Não tem como amar as duas coisas. Então, essa é a pergunta. Será que estamos contaminados? Será que o nosso coração, na verdade, é dividido? Será que nos falta realmente uma entrega total? Será que realmente precisamos deixar outros amores e amar verdadeiramente a Cristo? Será que tem outras coisas que têm roubado o nosso empenho, nossa dedicação, nosso esforço? Tem outra coisa que faz os nossos olhos brilharem do que apenas Cristo? Então, todas essas coisas fazem com que nós estejamos lutando, sem nenhum resultado. Sem nenhum resultado. Daniel se posicionou. Se tiver que acontecer, vai acontecer. O Abraão foi lá, Deus pediu o filho a Abraão. Quem aqui de nós, se Deus pedisse uma coisa tão grande que nós gostamos muito, nós simplesmente vamos lá e vamos sacrificar? Porque se eu falar o filho, mas hoje Deus não vai pedir o filho a ninguém. Tá, e se Deus pedir uma coisa para você que é de grande valor? Estaria disposto a dar? Estaria disposto a abrir mão? Mas não sei se Deus ia pedir isso não. Aí começa a justificativa. Ou seja, não está disposto a entregar. Quem não está disposto a entregar, Deus também não está disposto a dar. Porque é uma via de mão dupla. Eu entrego toda a minha vida a Deus. Deus também compartilha a sua vida comigo. Agora, eu não quero compartilhar a minha vida com Deus, eu quero viver a minha vida, mas eu quero que Deus ali abra os céus e derrame para mim bênçãos e bênçãos sem fim. Esquece. Não funciona. Continuando, por fim, versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes pergunta, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Para ser mago e astrólogo naquela época, eles tinham que estudar no mínimo. O mínimo era um estudo que eles tinham que fazer. Então o rei olhou para eles, conversando com eles, perguntando para eles, viu que, observando quem era estudado e olhando para eles, eles eram mais inteligentes de quem estudou. Como? Como? Justamente por causa de Deus. Foi o mesmo que aconteceu em Atos. Como que pode esses homens iletrados, como que pode esses homens sem estudo nenhum, sem conhecimento nenhum, falar o que estão falando? Reconheceram que haviam andado com Jesus. Então, essa é a questão. As pessoas precisam ver que nós estamos andando com Deus. Então, a pergunta que eu te faço é: como tem sido a sua caminhada de fé, a sua caminhada cristã? Aonde está o seu amor?
Você está disposto a sofrer por causa de Cristo? Está disposto a abrir mão por causa de Cristo? Está disposto a deixar outros amores? Está disposto a deixar a contaminação por causa de Cristo? Se não estiver disposto, nem tenta. Nem tenta. Nem tenta. Se você estiver disposto, então Deus está de braços abertos. Vamos orar.